Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora são os campeonatos estaduais e a Copa Verde. Pela terceira vez na história, o Maringá está na decisão do Campeonato Paranaense. Eliminou nesse domingo, no Couto Pereira, o Coritiba. Aliás, o Coxa, hein? Eliminado do Campeonato Paranaense e também da Copa do Brasil. Criciúma e Brusque fazem a final do Campeonato Catarinense, revivendo a decisão do ano passado. União, Rondonópolis e Cuiabá vão à finalíssima do Campeonato Mato Grossense. Vai ter isso, Paysandu e Remo nas semifinais da Copa Verde. O Vila Nova garantiu vaga, eliminando o Goiás nesse domingo. Espera pelo Cuiabá ou pelo Brasiliense. A partir de agora, tudo isso aqui no Plantão do Paulinho. Uma dica da KTO, tá aqui, ó, KTO.com é o site. Não tem aplicativo, é site da KTO, KTO.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Começando com o Campeonato Paranaense, a surpresa vem de Maringá. Pela terceira vez na história, Maringá na finalíssima do Campeonato Paranaense. Semana passada em casa, o Maringá ganhou do Coritiba por 2-0. Jogava pelo empate nesse domingo, no Couto Pereira, ou até podendo perder por um gol de diferença. Não perdeu o jogo, foi 0-0. Teve o jogador expulso, inclusive, no segundo tempo, o Maringá, e mesmo com um jogador a menos, suportou a pressão do Coritiba. 0-0, Maringá classificado para enfrentar agora ou o Atlético Paranaense ou o Operário de Ponta Grossa, que jogam quarta-feira em Curitiba. Em Ponta Grossa, jogo de ida, o Furacão venceu por 2-1, Furacão joga pelo empate. O Operário tem que vencer o jogo no tempo normal, por um gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis. Ou então vencer por 2 ou mais gols no tempo normal e garantir a vaga para enfrentar o Maringá já no tempo normal, nos 90 minutos. Se a final for entre Atlético Paranaense e Maringá, primeiro jogo em Maringá, segundo em Curitiba. Se o finalista for o Operário, primeiro jogo em Ponta Grossa, segundo em Maringá. Então, Maringá contra Atlético ou Maringá contra Operário na finalíssima do Campeonato Paranaense. Terceira vez, terceira final do Maringá. Lembrando que o Maringá em 2022 fez a final com o Coritiba. Em 22 perdeu a final, perdeu os 2 jogos para o Coxa, foi eliminado, portanto, o Maringá e agora ele elimina o Coritiba na fase semifinal. No Catarinense, Criciúma e Brusque vão repetir a finalíssima do ano passado. O Brusque garantiu a vaga nesse sábado ao empatar em 2-2 com o Avaí em Florianópolis. Brusque em casa, semana passada, havia vencido o jogo de ida por 2-0, portanto, Brusque finalista. E nesse domingo, o Criciúma jogou no Heriberto Wilson, sofreu para vencer o Barra, já havia perdido por Barra fora de casa semana passada por 2-1, hoje devolveu o placar. Em Criciúma, no Heriberto Wilson, Criciúma 2-1. Nos pênaltis deu Criciúma. Criciúma tem 11 títulos estaduais, o último conquistado no ano passado, então Criciúma busca o bicampeonato seguido. E o Brusque foi campeão 2 vezes, a última vez em 2022. Ano passado, a final foi entre Criciúma e Brusque. E o Criciúma venceu os 2 jogos. Venceu em casa por 1-0 e venceu em Brusque também por 1-0 e foi campeão. E o Brusque em 22, quando foi campeão, acabou enfrentando o Camboriú na finalíssima. Empatou em 1-1, o primeiro jogo fora de casa, e empatou também em casa em 0-0 e foi campeão catarinense, o Brusque lá em 22. Os 2 grandes do futebol catarinense, os maiores vencedores, o Avaí e o Figueirense. O Avaí eliminado neste sábado pelo Brusque. O Avaí ganhou pela última vez em 2021 o campeonato, foi a última vez que foi a final, inclusive. E o Figueirense nem chegou às semifinais. Foi eliminado nas quartas de final pelo Barra. O Figueirense foi campeão pela última vez em 2018, quando foi a final pela última vez do Catarinense. Então, Criciúma e Brusque, segundo jogo em Criciúma, primeiro em Brusque, segundo em Criciúma, decisão em 2 jogos do Campeonato Catarinense. Vamos para o Mato Grosso, onde a final vai ser entre União, Rondonópolis e Cuiabá. Primeiro jogo em Cuiabá, segundo em Rondonópolis. União que bateu em casa no sábado, um misto por 2-1, havia vencido em Cuiabá por 1-0 e jogou em casa em Rondonópolis, venceu por 2-1, portanto 2 vitórias do União. O Cuiabá jogou nesse domingo, venceu em casa na Arena Pantanal por 4-3 ou no Verdense. Vai ser um duelo de, confronto de invictos do Campeonato Mato Grossense. Os 2 estão invictos até agora. União, em 11 jogos, tem 10 vitórias e 1 empate.
E o Cuiabá, em 11 jogos, tem 7 vitórias e 4 empates. Lembrando o seguinte também, pessoal. O Cuiabá é o atual tricampeão estadual. Nas últimas 7 edições do Campeonato Mato Grossense, das últimas 7 edições, o Cuiabá venceu 6. Se pegarmos os últimos 11 campeonatos, aí o Cuiabá venceu dos últimos 11 campeonatos, venceu 9. E o União Rondonópolis foi campeão pela última vez em 2010, é o atual vice-campeão. Foi vice-campeão para o Cuiabá em 2022 e foi vice-campeão para o Cuiabá em 2023. Tenta agora quebrar esse jejum, portanto, derrotando o Cuiabá aí. Lembrando que o segundo jogo acontece em Rondonópolis. Vamos para a Copa Verde. Muita emoção aguardada na fase semifinal aqui, ó, entre Paysandu e Remo. Primeiro jogo acontece com o mando de campo do Remo, dia 3 de abril. Segundo decisivo jogo, mando de campo do Paysandu, dia 10 de abril. Portanto, tem repá nas semifinais da Copa Verde. O Paysandu garantiu a vaga goleando o Manaus em casa nesse domingo por 4-1. Havia perdido no Amazonas por 1-0, venceu nesse domingo por 4-1, passou de fase. Já o Remo empatou com o Amazonas no sábado, fora de casa em 2-2. Havia vencido o primeiro jogo por 2-1, portanto, teremos então Remo e Paysandu, Paysandu e Remo em uma das semifinais do Campeonato da Copa Verde. O Vila Nova é semifinalista. Havia vencido o duelo contra o Goiás, o clássico com o Goiás, o jogo de ida por 1-0, empatou nesse domingo em 1-1, mando de campo do Goiás, então passou o Vila Nova, que espera agora ou por Cuiabá ou por Brasiliense, que jogam a partida de volta na quarta-feira em Cuiabá. Em Brasília, deu Cuiabá 4-1. Então, Cuiabá pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim avança para a semifinal contra o Vila Nova. Se passar o Cuiabá com um empate, primeiro jogo em Goiânia, segundo em Cuiabá. Se passar o Brasiliense, vai ser no tempo normal, primeiro jogo em Brasília, segundo jogo lá em Goiânia. Então, clássico repá e vitória contra Vila Nova contra Cuiabá ou Vila Nova contra Brasiliense na outra semifinal da Copa Verde edição 2024. Confirmando, União Rondonópolis e Cuiabá, final no Mato Grosso. Criciúma e Brusque, final em Santa Catarina. E Maringá contra Atlético ou Maringá contra o Operário, a finalíssima do Campeonato Paranaense. É isso aí, fui, tchau!